Estamos no ar novamente, meus brode e uma broda aqui com nós agora. Muito bem. Bem-vindo, Naila, ao nosso humilde podcast. Bem-vinda. Que bom sua presença aqui. Olá. Muito obrigada. Imagina. Oi. Vamos lá. Mas antes de começar qualquer coisa, seguinte, gente. Um amigo meu deu um toque aí, disse que como é que funciona o lance dos algoritmos lá. Portanto, se você gosta do nosso canalzinho, se você tá assistindo a gente, já deixa um like aí, cara. Deixa um like, compartilha, segue nós no canal do YouTube. Segue nós nas redes sociais, as redes sociais estão tudo aí também. Vai ter o link no final pro episódio anterior. Sempre tem algum jeito de você assistir os nossos videozinhos lá, ajuda nós. Canal pequeno, estamos crescendo. Depois que nós crescer, você não vem falar que nós era desumilde, hein? Agora nós tá mendigando desde já. Vai falar que a gente é nariz empinado e tudo mais, né? É, isso aí. Exatamente. E é fácil, é a Brode em qualquer lugar. Você encontra. Em qualquer lugar. Facinho. Em breve teremos conta no Twitter também, que agora é X, né? E talvez alguma outra rede social a gente vai anunciar. Então fica tranquilo que a Brode tá espalhando seus tentáculos. Bom, antes de começar oficialmente, eu queria dizer uma coisa muito importante. A Naila, nossa convidada de hoje, ela é vereadora na cidade de Vinhedo. E o que eu queria dizer é o seguinte: o grupo A Brode, nós não temos partido. O grupo. Nós somos apenas aqui um canal de comunicação. Estamos trazendo informações para vocês e o canal está aberto para quem quiser vir aqui conversar com a gente, ok? A opinião política individual de cada um de nós, aí cada um segura a sua, ok? Quiser expor, exponha. Não quiser expor, não exponha. Mas só deixar claro que o grupo A Brode não toma partido e também não somos isentão também, né? Não toma partido ainda. E não somos isentão também. Não quer dizer que não vão passar pano pra ninguém também, não. Ok? Mas só pra dizer isso, pra ninguém vir depois, você é isso, você é aquilo. Não. As portas estão abertas pra qualquer um. Quem quiser vir aqui conversar com a gente, é muito bem-vindo. Ok? Por enquanto também. As portas estão abertas por enquanto, porque a gente é exigente. Marcão, Bora. faça a introdução. É com você, meu filho. Bora. Naila de Souza é vinhedense, tem 31 anos e é graduada em Administração Pública pela Unicamp. Iniciou sua atuação política em movimentos sociais e nas eleições de 2020 foi a quarta vereadora mais votada para o Legislativo, sendo a vereadora mais jovem da história de Vinhedo. Filiou-se à Rede Sustentabilidade em março desse ano, tendo sua ficha de filiação abonada pela própria ministra do Meio Ambiente, a nossa querida Marina Silva. Naila, muito obrigado por participar com a gente, bem-vinda. Muito obrigada. O finzinho dessa apresentação, para mim, é um dos maiores orgulhos da minha trajetória até aqui, ter uma ficha abonada pela ministra Marina Silva, porque ela foi minha primeira referência na política. Para mim foi uma grande emoção mesmo. Gente, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu curto muito falar de política, porque isso é uma coisa que me move desde muito novinha. Assim, eu era uma criança que gostava de assistir horário eleitoral, adorava. E comecei a ir assistir sessões da Câmara com uns 14 anos. Então, política sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Mas agora, ocupando um cargo no Legislativo, às vezes eu sinto falta de conversar sobre política em outros ambientes. Então, para mim é massa mesmo poder estar aqui com vocês, batendo papo sobre isso. E quando o Phil estava se apresentando, estava falando um pouquinho do podcast, do projeto de vocês, eu já fiquei assim querendo perguntar, não que seja a minha vez de perguntar. Eu sei que eu tô aqui para responder, mas eu fiquei já curiosa. Mas e aí? O A Brode é apartidário ou suprapartidário? Eu diria que a gente não tem informações suficientes para responder essa pergunta. Exato. Boa. Porque assim, eu tenho a minha visão política. Sim. Inclusive, eu nem sei se eu devia dizer isso, mas eu votei em você, tá? Muito obrigada. Eu também. Então tá bom. Se é que é pra falar, eu votei também. Terceiro voto. Então tá bom. Mas... O Caio estava na Nova Zelândia e não votou, né, Caio? Não mas votei. estrategicamente, a gente não sabe ainda o que é se posicionar
politicamente, como agora falando como grupo, entende? Exatamente. Porque uma coisa é eu falar sobre mim, eu, Henrique, outra coisa é eu falar sobre as outras 3 pessoas que estão aqui e tudo que a gente já construiu até agora e tudo mais. Então, eu acho que a gente vai ficar devendo essa resposta, porque a começo de conversa a gente nem pensou sobre isso ainda. Então, assim, se eu puder deixar uma sugestão aí para vocês, para ajudar a colaborar na reflexão de vocês, quando a gente fala apartidário, e usava-se muito esse termo antes, né, até alguns anos, tá falando que não aceita partidos. Da oposição, agora, quando você fala oposição suprapartidário, significa que o grupo não tem um partido definido, um posicionamento definido enquanto grupo, mas aceita que tenham pessoas de diversos partidos, entendeu? Então é assim. Opção B. Opção B, certeza, opção B. Opção B. Boa. Desculpa meu equívoco, desculpa a vergonha que eu passei. Imagina, a gente tá aqui pra isso, falar sobre política, né? Não. Já começou excelente esse episódio. Já, a primeira parte da aula tá aí. Vai cair na prova, anota que vai cair. Excelente. Outra coisa que eu queria... Não, calma. Antes de começar as perguntas, eu não entendi. O que é ter uma candidatura abonada por alguém? É uma ficha, na verdade. A ficha de filiação. Para você fazer parte de um partido, né, um partido político, o primeiro passo é você preencher uma ficha que está se filiando ao partido. Certo. E aí eu tive a minha ficha abonada, porque assim, normalmente quem já está no partido, normalmente numa posição de liderança, é quem vai dar o ok, aceitamos que você faça parte. E a ministra... Uma referência? Sim. Ela que abonou a minha ficha, deu esse ok. Uma coisa bem simbólica mesmo, né? Mais simbólica do que burocrática. Mas é aquela simbólica que dá para enquadrar e pôr lá no quarto, né? Na sala de estar, né? Porque... Exato. Sim. Tá, desculpa, agora a gente pode começar. Antes de começar, eu queria dizer então aqui que esse papo de hoje, a gente estava até falando antes de começar, ele vai ser, a gente vai tentar, né? Deixar ele mais didático do que tanto político mesmo, né? Porque qual que foi a ideia de chamar a Naila aqui? Dela conversar com a gente para tentar explicar de uma forma mais simples para quem está ouvindo, né? Entender melhor como funciona a gestão de um município, da Câmara e tudo mais. Porque eu sinto isso, que a informação chega para o povo muito difícil de entender. Então a pessoa não sabe de onde vem imposto, de onde vem o dinheiro, quanto vem, por que vai, por que volta, quem que aprova, quem não aprova. Então, assim, é um assunto difícil de conversar, e eu acredito que a maioria da população não saiba disso, não tem conhecimento disso, né? Então a ideia hoje é tentar explicar melhor como funciona a cidade que você vive. No caso, hoje a gente vai dar o exemplo de Vinhedo, que é onde a Naira é vereadora, e todos nós já moramos lá, e vamos ver o que a gente consegue fazer. Pode ir, Henrique, é com você. Sou eu? Então, desculpa. Vamos para a primeira pergunta, então. Eu quero entender um panorama geral, o que é a Câmara dos Vereadores, mais especificamente a Câmara dos Vereadores de Vinhedo. Se você souber explicar por que ela está naquele prédio, se ela já esteve em algum outro lugar, há quanto tempo que ela existe. Então, se você puder dar uma breve história do que é a Câmara e especificamente a Câmara de Vinhedo. Tá, bom, a Câmara de Vinhedo, ela representa, como todas as câmaras municipais e assembleias legislativas e Câmara dos Deputados, ela representa o poder legislativo, que é o poder que vai fazer leis, não todas, a gente vai entrar nisso, mas fazer leis e principalmente fiscalizar o que o executivo faz. Então, como o executivo está desenvolvendo os programas e serviços, mas como ele está utilizando o dinheiro, né? Se esse dinheiro está sendo bem utilizado também. Uhum. E aí o espaço que a gente chama de a arena política que representa interesses diversos, porque tem representatividade plural, ou pelo menos deveria ser. Sim. E aí a Câmara de Vinhedo, Vinhedo completou essa semana, dia 2 de abril, 75 anos, e é o tempo de existência da Câmara. A Câmara também começou porque foi quando teve a emancipação
de Vinhedo, e o primeiro prefeito e primeiros vereadores tomaram posse. E aí é essa história, assim, da Câmara. Estou respondendo tudo? Vai me relembrando que às vezes eu esqueço. Mas, assim, quero dizer um dado que é interessante sobre a história da Câmara Municipal de Vinhedo, que nesse tempo, nesses 75 anos, 271 homens foram eleitos vereadores até essa última legislatura na qual foi eleita, 271 homens e 12 mulheres. Uma disparidade gigantesca, assim. Muito grande. Esse é o próprio conceito da palavra disparidade. Disparidade. E daí você perguntou também se ela sempre esteve naquele lugar. Sempre esteve naquele lugar. Uma vez eu bati um papo com uma arquiteta que fez o primeiro projeto da Câmara. Não, o primeiro projeto de reforma daquele espaço, que era um espaço que já existia. Ela fez o primeiro projeto de reforma. E só que eu não consigo me lembrar muito detalhes, assim, mas sempre foi naquele lugar, com exceção de uma vez que o Teatro Municipal ficou sendo utilizado para fazer sessões, porque a Câmara estava em reforma. Isso só assim, curiosidades banais, porque no YouTube você acha registros das transmissões da Câmara lá, e é interessante, porque é outro visual, né, em cima de um palco de teatro. Eu me lembro que quando eu trabalhava no centro, sei lá, 98, por aí, eu acho que foi a época dessa reforma aí. Por isso que eu pensei se ela já tinha sido em algum outro lugar. Porque eu me lembro que ficou fechado, e depois reabriu maior, mais bonitinho. E aí eu tinha na cabeça que alguma coisa desse tipo tinha acontecido. Mas não lembrava exatamente. Acho que foi nessa época aí, não foi? Por aí, 98, 2000... Acho que tiveram duas reformas, porque em 98 a gente ainda não tinha teatro municipal, né? Então. O teatro municipal foi bem depois, anos 2000. Ou posso estar enganado também, mas, bom, pelo menos... Sempre foi ali no centro. E você comentou também, a Câmara é o legislativo da cidade de Vinhedo. Isso. E, sendo assim, qual é a relação que a gente tem com a esfera municipal, a estadual e a federal? Porque a gente tem a impressão de que é a mesma coisa, só que para o município. Mas de fato é ou não? A Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados atuam da mesma forma que a Câmara Municipal? É isso que você perguntou? Só que... o Poder Legislativo, sim, são as mesmas competências, só que o que difere é o alcance do território, né? Então, a gente fica limitado ao território municipal. Então, hoje mesmo eu recebi uma pergunta que foi: você não fiscaliza as escolas estaduais? Então, as escolas estaduais de Vinhedo são as escolas que ofertam o ensino médio, né? Patriarca, Maria do Carmo e Céu Choba. Essas escolas, eu posso até ir visitar e tal, tá no nosso território, mas eu não tenho competência para fazer essa fiscalização, cobrar da mesma forma que eu participo da educação municipal. Porque quem teoricamente teria que fazer isso é uma deputada estadual, deputado. Nesse tema mesmo, como funciona essas esferas quando está dentro do município? A gestão é 100% isolada? Assim, por exemplo, você falou que a escola estadual é como... Tipo, você pode visitar tudo, mas não pode... não tem a ver com repasse de dinheiro e o município cuida? Ou é 100% tutelado pelo Estado e a prefeitura, nem se ela quer, ela pode fazer alguma coisa nesse sentido, entendeu? É exatamente isso, assim, tanto a Constituição como também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a lei que baliza todo o orçamento público em todas as esferas, federal, estadual e municipal, elas colocam ali quais são as competências da União, dos estados e dos municípios. Então, na educação ainda, né, falando disso, é obrigação do município a educação básica, que vai até o Fundamental 2, e a obrigação do Estado, o ensino médio. Então, em Vinhedo, por exemplo, a única coisa que o município interfere dentro das escolas estaduais é a oferta da merenda. De resto, tudo que é utilizado ali vem de recurso estadual. Então, qualquer reivindicação de uma escola estadual, qualquer coisa no âmbito estadual tem que ser feita
em âmbito estadual. A pessoa tem que ir lá para São Paulo, na Assembleia, lá, enfim, aonde seja, com o seu deputado estadual, para reivindicar alguma coisa nesse sentido aí. E tem a própria estrutura administrativa da educação do Estado, né? Então, por exemplo, existe uma diretoria, algumas diretorias de Campinas, no município de Campinas. As nossas escolas de Vinhedo respondem à diretoria de ensino de Campinas. E aí vai tendo essa hierarquia, né? Fala com a diretoria de Campinas, que provavelmente fala com a diretoria do governo do estado para conseguir as coisas, para falar com o secretário de educação estadual, que fala coisas absurdas, inclusive. No final das contas, esse é um ponto bom, porque nem tudo que está no município, seja escola, um parque, ou uma estrada, ou qualquer coisa, é de cuidado do município. Isso é meio esquisito para quem mora, né? Porque... Sim, a própria Estrada da Boiada, né? A Estrada da Boiada, a maior parte dos trechos pertence ao Estado. E aí né? a gente não consegue fazer nada. É estranho para quem é munícipe, assim, que sai, aí você fala, pô, você precisa recapear a Estrada Boiada, por exemplo, uma coisa simples, ou tem não sei, tem alguma coisa impedindo o tráfego, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, aí você vai no município e fala, não, é o Estado, né? Então aí tem que reivindicar outra camada, é bem confuso isso, né, na verdade. É estranho para quem mora aqui, ou qualquer município, né, na verdade. Da mesma forma, a saúde, o SUS, a gente tem o SUS, né, Sistema Único de Saúde, que para algumas coisas quem investe é o município, para algumas coisas o município, para muita coisa, aliás, o município recebe repasse do Estado, repasse do governo federal. Então, esses são os programas que são políticas públicas, assim, grandes, né, que atravessam o país inteiro, eles têm uma estrutura complexa também. Imagino. Por exemplo, você falou das escolas estaduais. Quando a verba chega para essas escolas, que estão no município de Vinhedo, alguém da cidade toma conta disso ou não? Como que é feito isso, por exemplo? É tudo para a estrutura administrativa da educação do governo do estado. Nada passa pelo município. Tá, nesse caso, então, é tudo eles que resolvem, ninguém põe a mão em nada. Nada. Difícil assim também. Como a Estrada da Boiada, é o mesmo. Assim como a Estrada da Boiada. Se eles quiserem pôr um pedágio no meio da cidade, eles vão decidir meter um pedágio lá e tá tudo certo. Exato. Não sei se é tão simples assim. Não, é óbvio que não, mas eu tô falando assim. Sim. O distanciamento que existe para você reivindicar qualquer coisa no âmbito estadual é muito maior do que no âmbito municipal, entendeu? Se tem algum problema na cidade, você ir até a Câmara de Vereadores de Vinhedo ou conhecer alguém que trabalha como a Naila ou como outros vereadores que têm um fácil acesso por ser um município pequeno, é um canal muito mais aberto do que você, cara, que sabe, com certeza. Conseguir a hora com o deputado estadual, entendeu? Sim, porque puseram o pedágio nessa cidade, entendeu? Tem que ter um movimento gigantesco para isso acontecer. Sim, não é simples, né? Precisa ser muito bem feito, governar um território que é tão grande, né? Então, só o estado de São Paulo são 645 municípios. Então, imagina o governo do estado fazendo essa gestão toda. Só para vocês saberem, assim, né, alguma coisa sobre de dentro de uma escola estadual, que recentemente eu tive conversando com o diretor, e aí ele me contou de uma nova gestão que o secretário Feder, que é do governo Tarcísio, está implementando, que ele avalia as escolas meio num sistema de metas. E aí tem alguns indicadores. Um dos indicadores é frequência dos alunos. Só que eles não colocaram ainda algumas categorias para não nivelar de forma muito desigual e prejudicar, porque isso influencia no repasse de verba. Então, é meio que um sistema de prêmios, sabe? E aí, por exemplo, em Vinhedo agora, a Escola Patriarca, que é uma escola estadual, só tem período integral, porque agora o ensino médio tem esse programa, né? Período integral. Só tem o período integral. O Choba já tem noturno. E é diferente
a frequência de alunos que só estudam durante o dia, alunos que trabalham durante o dia e vão para a escola à noite. Tem toda uma outra dinâmica. Mesmo assim, elas são avaliadas ali com a mesma régua, entende? Então, e se isso acontece só em âmbito municipal, então dentro de uma mesma cidade existem diferenças. Quanto mais pensar os 645 municípios, porque a gente ainda está falando de Vinhedo, que é uma cidade desenvolvida, né? Que tem aí índices bons comparados ao resto do estado e do Brasil. Eu acho que volta ao termo, voltando ao município independente, porque acho que o formato é o mesmo. Como que uma coisa sai de uma ideia, por exemplo, uma ideia de melhoria ou para virar um projeto para ir para a Câmara ser aprovado, para o orçamento do próximo ano, o que seja, assim, porque parece uma coisa muito etérea, assim, porque a gente olha algumas leis que às vezes a gente fica sabendo, que a gente nem sabe que ela foi, mas quando a gente precisa usar alguma coisa, tem uma lei que às vezes ela nem faz sentido, entendeu? Sim. Ela joga contra você, ou ela põe uma burocracia que é desnecessária, ou sei lá, qualquer coisa assim que... E ela já tá lá, entendeu? Como chegou num ponto desse, entendeu? Como chegou de uma ideia, sei lá, preciso fazer uma creche em tal lugar. Que seja. Por que eu preciso fazer a creche? Qual o motivo? Por que vocês estão rindo na minha cara aí? Porque parece que você perguntou como é que o Brasil chegou nessa desgraceira. Mas é essa a ideia, porque nós estamos no nível micro, né? Por pensar no país, mas eu acho que essa resposta é um pouco complexa, né? Brasil não. Mundo. O mundo, exato. Porque em qualquer lugar é a mesma coisa. Exato. Porque a maioria dos países, inclusive, tem o mesmo tipo de funcionamento para governar, né? Muda-se algumas coisas, mas... É bem parecido, bem parecido. É parecido. É que é engraçado esse ponto de vista, que qualquer lugar do mundo que você for, as pessoas estão reclamando das mesmas coisas. Tipo, tem diferenças técnicas aqui e ali, mas digamos assim, me ajuda, Henrique, bigger picture, como é que eu falo isso? No grosso modo. É mais ou menos... No cenário geral. Isso. Obrigado. É mais ou menos isso. Ou no frigir dos ovos. Isso aí. As necessidades são as mesmas, as coisas que as pessoas querem são as mesmas, segurança, educação e assim por diante. Mas o ser humano adora reclamar. Não, é que às vezes parece proposital a dificuldade, entendeu? Porque sim, eu entendo. Eu acho que é interessante pensar, e assim, do meu conhecimento, né? Eu sou estudante, estou no meu último ano de administração pública, que justamente estuda como os governos funcionam e por quê, né? E aí existe como deveria ser e como é. E não coloco isso de uma forma já negativa, porque a gente tem que pensar que a gente está num país subdesenvolvido, que tem uma democracia muito recente, e tudo isso conta. Tem coisas positivas também, assim. Mas, enfim, como que uma ideia surge e se torna lei, né? Se torna um projeto, ou como isso se organiza dentro do orçamento, que eu acho isso bem importante de todo mundo entender. Como deveria ser? Deveria ser a partir de demandas da população, porque é para isso que o Estado serve, para organizar essa população, né? Legal. Existem várias teorias, né? Tem teoria que vai dizer que o Estado se resume ao poder coercitivo, ou seja, a polícia. Mas um pouco assim do surgimento do Estado é para isso, é para organizar essas demandas. E então é isso que a gente teria que pensar. Bom, surge uma demanda da população, então algo como precisamos de creche, que foi uma coisa que vocês mencionaram, né? Então precisamos de creche porque a gente precisa trabalhar e precisa ter lugar para deixar as crianças. Então a população coloca essa demanda. De forma organizada, quais são os mecanismos que a gente tem hoje? Eu vou falar de âmbito municipal, para levar demandas que nós precisamos. Tem os conselhos municipais, que foram criados, assim, na história do país, bem recente, estou falando, assim, sei lá, de 15 anos para cá,
ou até menos, conselhos municipais. Então, são órgãos que vão unir representantes da população, representantes do governo, e da população pode ser gente que se organiza, de grosso modo, CPF, gente que se organiza ali dentro de um CNPJ, instituições, enfim, associações de bairro, para discutir um assunto. Então, assunto é creche, assunto é educação, tudo está dentro da educação. Vamos discutir nesse governo, a população vai levando demandas e o governo vai ali debatendo para ver como consegue fazer. E isso pode se tornar um projeto do governo e ele institucionaliza ou não. Por que institucionaliza ou não? Porque algumas coisas são criadas em governos sem que isso se torne oficial, sem que isso se torne uma política pública. Então, para dar um exemplo de âmbito nacional, o programa Bolsa Família, assim, salvo se eu estiver muito errada, mas de tudo que eu estudei, ainda não se tornou uma política pública de Estado. Ou seja, pode entrar governo, sair governo, vai continuar permanecendo, sempre dependendo das iniciativas daquele governo. Ah, tá. O que você está dizendo é que o executivo para o Bolsa Família, se mudar, ele pode decidir cortar verba ou tirar, ou colocar mais, ou acabar, enfim, mantido por boa vontade, quase, assim, do executivo. Isso, exato. Então, tem projetos que o executivo cria e não institucionaliza, não oficializa. E aquilo não se torna uma política de Estado, porque o Estado é a estrutura administrativa que sempre vai continuar, independente de quem estiver ali no comando. Agora, o governo é quem é a pessoa que está no comando e traz ali para fazer o governo junto, entenderam? Entendi. Mas o governo devia pôr em prática e não legislar, né? Aí fica meio confuso, porque ele fez um programa que seria para passar por um deputado, para passar por aprovação e ser uma política, mas ele tem um poder, porque ele tem um monte de dinheiro lá que ele precisa usar para alguma coisa, e ele tem o poder de escolher o que ele quer usar, talvez. E tem o poder também legalmente de ir desenvolvendo programas sem fazer, né, essa institucionalização. A lei. Entendi. Exato. Em contraponto, a Câmara, o Legislativo, não pode ainda, tem doutrinas muito conservadoras que não permitem que a gente crie projetos que vão gerar custos para o Executivo. Então, nossa atuação também é limitada. Isso para que tem aquilo que leva o nome de freio e contrapesos, né? O equilíbrio entre os poderes, cada um dentro das suas competências, para ninguém invadir a competência de ninguém. Então, é de responsabilidade do Executivo fazer isso. Isso é uma coisa muito importante de entender, e a grande maioria da população não entende, não sabe, porque nós não fomos ensinados em nenhum lugar mesmo, né? Sim. Essa diferença, porque aí a gente tem, às vezes, várias pessoas candidatas ao Legislativo fazendo promessas de construir coisas e criar coisas que ela não vai poder fazer isso. Entendeu? Quer dizer, nesse caso da creche, nem que você queira, você vai conseguir alguma coisa, porque depende do Executivo resolver fazer aquilo ali, ou achar importante. O programa, efetivamente, é ele que vai fazer. Daí a gente entra na parte que você também perguntou, que é como isso se organiza no orçamento. Então, dentro daquela lei que eu falei para vocês, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê 3 ferramentas, 3 peças orçamentárias para a gente organizar o recurso que é público, que são o PPA, que é o Plano Plurianual. Ele é um planejamento para 4 anos, e tem uma coisa interessante, que é o seguinte, um prefeito assume, então vamos supor que um prefeito assumiu nesse ano. Esse primeiro ano dele é o último ano do planejamento que foi feito há 4 anos. Ah, entendi. Entendeu? E isso já é uma forma de não descontinuar de forma, assim... Para proteger as coisas que tem que terminar. Exato. E dentro dessa peça orçamentária é onde se planeja coisas que também são de um médio prazo, né? De 4 anos. Então, pensar a construção de uma creche não é coisa rápida, né? Tem que começar e terminar. Então, grandes obras normalmente são planejadas dentro desse PPA. E aí, no último ano daquele prefeito, é o ano que vai fazer um novo PPA. E essa peça orçamentária, ela
é feita pelo executivo e o executivo manda para a Câmara aprovar, reprovar ou fazer emendas. Então a Câmara pode, nessa hora, a Câmara pode mexer no orçamento, pode tirar coisas, mudar coisas de lugar, sempre dentro, claro, daquilo que é o limite do que o município vai arrecadar, né? Mas a Câmara pode fazer isso. Então essa é a primeira peça orçamentária, o PPA. Aí depois do PPA, vem todo ano uma LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, ela é mais para balizar politicamente, com indicadores. Então, a LDO vai dizer o seguinte: as obras na cidade devem considerar uma arquitetura sustentável. Então, ela dá diretrizes para a forma de utilizar o orçamento. Quais devem ser as prioridades... enfim, e aí por fim vem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E aí nessa lei é assim, pega todo o dinheiro que a cidade tem, então 800 milhões, e vai dizer tintim por tintim onde vai ser utilizado no ano seguinte. Então a gente sempre vota a Lei Orçamentária Anual, a LOA, mais ou menos em outubro, novembro do ano anterior ao exercício financeiro. Entendi. Então é assim que essas leis se organizam e é assim no dinheiro do Estado, é assim no dinheiro da União. Essas coisas que você está falando sobre responsabilidade de um vereador, ela pode ser transposta para as esferas maiores, porque pelo que você me falou, a diferença é a área de atuação. A escala. Que é basicamente o que você faz é o que um deputado da Câmara Federal faria em âmbito nacional. Isso. Tá. Exato. Tá. Essa última lei que você falou, LOA, que vocês verificam e analisam tudo que vai ser gasto, né, em cada lugar, uma perguntinha chata. Desde que você entrou como vereadora, tá batendo isso ou não? A lei orçamentária anual? Tipo, tá indo tudo certo? Não tá indo certo. Tá. O governo faz usos assim não previstos, e aí dentro daquilo que ele pode, ele começa a mudar fichas. Então, né, a gente vai comprar carteiras para uma escola, tá lá na lei orçamentária, vai se gastar 50 mil com carteiras para a escola. Chega no ano que é de execução disso, o governo vai e às vezes muda, faz alteração do uso. Acontece. É que eu acho que deve ter algum mecanismo que tem certas contas que não podem ser modificadas, certos gastos que não podem ser modificados. É aquilo, tem que gastar daquele jeito. E tem outras coisas que são planejadas, mas devem ser abertas a alguma emergência, entendeu? Tem que ter um orçamento um pouco variável. Imagina se dá uma chuva, cai, inunda a cidade, sei lá. Mas dentro do orçamento tem um percentual que é obrigatório ser para reserva de emergência e reserva de contingência. Então, isso já é previsto. Não, porque eu lembro de um dado, é que isso faz tempo já, quando eu estava estudando pedagogia. Na aula, eu não vou lembrar o valor exato, mas a professora disse que o dinheiro que vai para a educação, isso ela falou em âmbito federal, tá? Que ia para o Brasil, assim, tipo, de tudo que o Brasil arrecada de imposto, vai tantos bilhões para a educação. E era um valor absurdo, era muito dinheiro que ia para a educação. E a gente vê que parece que não vai, né? Tem lugar que não tem onde sentar, não tem privada, né? Tem escola que não tem condição. E ela me disse também um dado lá, que de toda a corrupção que existe no Brasil, 60% era da educação. Mas eu não sei se isso é verdadeiro ainda hoje, ou se era verdadeiro na época. Mas isso foi a professora da faculdade que me disse. Então, assim, de tudo que foi desviado no Brasil, da educação era o que mais tiravam. Né? Faz abusava. Sentido pelo... Eu não tenho acesso a esses dados, não sei se permanece assim, mas faz sentido justamente por esse percentual do orçamento que tem que ir para a educação, que são 25%. O recomendado. E bom, como eu sou uma grande defensora da educação, nunca vou dizer que é muito, eu sempre vou dizer que podia ser mais. E muitas vezes realmente é isso, né, de como é utilizado. Quando a gente vê o dinheiro assim, bruto ali, um número, às vezes parece que é muito mesmo, mas quando a gente vai transformando nas necessidades, né. Até porque se você falou que são 645 municípios só em São Paulo,
ou qualquer que seja o número que você falou, o número de escolas que a gente está falando a nível nacional é assustador, né? Deve ser. Então é que daí a União X, eu Desculpa. digo, não importa o X que seja o valor de arrecadação nacional, se você for transferir isso para recursos materiais, por exemplo, acaba não sobrando muito, nem que você quisesse, né? Dividindo pela quantidade de escolas que você tem que investir. Mas Vinhedo é um bom exemplo. Você tem contado na mão, você sabe todas as escolas e sabe o orçamento. Assim, é uma conta mais realizável. É claro, nós estamos pensando no Brasil, lá, sei lá, 5 mil, 10 milhões de sei lá quantas. Em Vinhedo a gente tem lá aquelas 12 escolas, nem sei, eu estou falando um número X, eu não sei quantos. 34. Mas é um número contável, entendeu? 34. A gente pega o orçamento para educação, 25% da arrecadação da cidade, certo? Era para ser, Vinhedo não cumpre os 25%, Vinhedo tá nos 21 e alguma coisa, 21. Assim. E esses números são públicos, né? Você pode consultar. São públicos, tem lá no portal da transparência. Bom, tem isso que acho que o Caio comentou, desculpa, alguém comentou, que é também do mau uso do dinheiro, da corrupção. O Fio falou isso, né, da corrupção. Existe com absoluta certeza e mau uso mesmo, mau uso do tipo, a gente precisava profissionalizar os educadores para a diversidade e inclusão, por exemplo. Porque se a gente quer pensar numa política, sempre tem que pensar em formação dos profissionais, né, que atuam. Bom, não tem formação. E a não formação acarreta em vários problemas dentro das escolas. Aí você fica lá, né? Daí eu, como vereadora, vou lá e mando indicações, moções de apelo para a secretaria. Desenvolvam tal programa, cidade tal. Ih, travei? Travou. Onde eu parei? Pera aí que ainda tá travando. Pra mim já voltou, já. Fala alguma coisa aí. Estão me ouvindo? Agora parece que foi. Vocês lembram onde eu parei? Eu acho que você tava falando... Putz, peraí, não. Eu tinha travado depois disso já. Gente, desculpa. Eu me distraí com o vídeo travando, eu acabei não ouvindo o que você tava falando. Ai, desculpa, Ri, mas é que tá muito engraçado. Tem uma coisa que eu quero comentar sobre isso que você sobre isso que a gente estava falando, que não importa muito o quanto de dinheiro vai. Você acabou de dizer que existe um percentual recomendado. Só que esse percentual recomendado, ele depende de um total de arrecadação, que no caso do Brasil, eu tenho certeza que é uma grana boa. E que talvez esses 25%, se eles fossem aplicados sem a corrupção e tudo mais, talvez nem fosse o suficiente por conta da situação em que a educação se encontra nos dias de hoje. Esses 25% que ela falou que é recomendável, provavelmente num cenário ideal, em teoria. Com a educação tão depreciada como ela está agora, se você quisesse deixar ela boa de verdade, talvez esse percentual devesse ser mais. Exato. Ou eu estou viajando na maionese? Você estava falando de inclusão. Isso, inclusão... ela estava falando da formação de profissionais. Isso. Lembrou? Ó, tá vendo? Só precisava de um tempo. Olha só um tempinho. Bom, mas isso da formação de profissionais, eu estava dizendo que a minha tarefa como vereadora também então, né, levar essa demanda. E aí eu faço indicações oficiais, ofícios, moções de apelo direcionadas à secretaria dizendo: olha, precisa fazer formação para os profissionais, por favor, piriri pororó, colocando as justificativas. E às vezes isso é completamente ignorado, e aí, sei lá, a gente vê a secretaria fazendo uma aula inaugural no início do ano letivo com um coach X pagando milhares de reais num cara para ele fazer um showzinho, entendeu? O Gimo Rico lá, né? Gimo Rico, esses caras aí. Então, isso é um desperdício. É o exemplo do mau uso que você está falando do dinheiro, né? O mau uso desperdício de dinheiro público e mau uso do dinheiro. Para não ficar dúvidas também, porque eu disse, o recomendável quando eu digo recomendável, é recomendável dentro da lei de responsabilidade fiscal, da lei que estrutura a educação no país, mas
não significa que, de repente, a prefeitura pode começar a executar só 15% do orçamento, que está tudo bem. Não é assim. Existe o Tribunal de Contas do Estado, que sempre faz também a fiscalização desse orçamento. Então, por exemplo, a prefeitura está fazendo um pouco a menos do recomendável. Aí eles mandam uma recomendação, um apontamento oficial, dizendo, olha aqui, vocês precisam corrigir isso. Se começa a sair muito, aí eles tomam outras providências, é caso de Ministério Público, enfim. Então, não é uma coisa frouxa, assim, né? É que o que a gente sabe, infelizmente, é que no Brasil tem uma galerada que sabe fazer corrupção, né, de uma forma profissional. Só lembrar para os amiguinhos que estão escutando, corrupção precisa de dois lados, a pessoa que paga e a que recebe. Então, sempre tem um interesse por detrás, não necessariamente da pessoa que recebe, muito mais da pessoa que está pagando por isso. Então, vamos abrir o olho, galera. Exatamente. Bem lembrado. Bem lembrado. Que todo mundo fala política é corrupto, política ele não é corrupto sozinho, não, cara. Sempre tem alguém de muita grana que é corrupto junto com ele, entendeu? Ou até mais. Exato. Um esquema, né? Exato. Porque até para isso, dificilmente qualquer pessoa vai fazer alguma coisa sozinha. Né? Exato. Não vai, né? Não tem como. Exato. E por falar em dinheiro, eu queria entender como que funciona, como que chega a verba pro município, né? O que vem federal, o que vem estadual e o que o próprio município arrecada dentro dele. A gente sabe que Vinhedo tem um monte de empresa gigante lá no distrito, umas empresas enormes, que deve ter uma arrecadação boa, né? Então, assim, da onde vem esses dinheiros, dos lugares que vem, e depois como que distribui isso aí? Como que essa conta é feita? Fica numa conta do Nubank da prefeitura, aí eles vão lá e passam o cartão roxinho. Corporativo? Tô brincando aí. Em Vinhedo fica no Santander. Ficava, pelo menos. Pô, nem num banco público fica? É sacanagem, mano. Pô, que absurdo. Acho que eles têm contas Santander e Banco do Brasil. Bom, mas em Vinhedo, a nossa arrecadação, a nossa receita, ela é pautada em 3 impostos, que são IPTU, Imposto sobre Prédio em Território Urbano, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e aí sim entra o que vocês falaram, o Distrito Industrial e as empresas que estão na cidade, que trabalham com serviços, e o ITBI, que é um imposto de transição de bens imobiliários. Então, quando a pessoa vende ou compra algum imóvel, tem um imposto que fica retido no município. Não é à toa que em Vinhedo existe uma grande especulação imobiliária, um setor imobiliário muito forte e um poder público muito parceiro, digamos, deste setor imobiliário, né? Então, a gente teve num passado bem recente um prefeito que foi preso por ter esses esquemas. Então, era um esquema de aprova territórios para fazer condomínios, loteamentos, né? E em áreas sem passar por toda a tramitação, em áreas regulares, enfim, para ter ali seus benefícios. Então, a gente tem esse setor imobiliário bem forte em Vinhedo. Eu acho importante falar isso, destacar, porque, assim, por causa disso, a gente tem uma disputa muito grande dentro da cidade, uma disputa política, né? De pessoas com grande poder econômico querendo aprovar sempre mais loteamentos para encher os bolsos, e gente que mora na cidade e que não quer que isso aconteça para que a nossa qualidade de vida seja preservada, né? Então, quando isso acontece, os imóveis, tudo fica muito caro na cidade, a gente acaba sofrendo mazelas, né? Por exemplo, a cidade expandir muito em número de habitantes sem ter tido antes um planejamento para a infraestrutura. Então, daí falta água, o transporte público não funciona. Já falta água, né? Já falta água algumas vezes, né? Falta bastante. Tem bairros que ficaram quase um mês inteiro, assim, sem receber água, recebendo pouquíssima água. Isso nesse ano, há pouco tempo.
Atualmente, o que não falta reservatório de água, falta estrutura para que essa água chegue nas casas. Uhum. Provavelmente vai ser resolvido assim nos próximos 2 anos, no máximo. Mas foi um tempão, né, sem a cidade ter essa infraestrutura. E aí, o repasse que vem da União e do Estado, ele é um repasse que é muito específico dentro de cada programa, como eu falei para vocês, sabe? Então, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o SUS. Nós, o município, somos responsáveis pela atenção básica, que é aquilo que é ofertado dentro dos postinhos de saúde, as UBSs. Então, o município fica com essa responsabilidade. O município faz compra de medicamentos para a população, mas mesmo dentro de medicamentos vai ter alguma coisa específica que a União que custeia. Então, eu nem saberia falar agora tudo assim para vocês, porque, como eu estou dizendo, é realmente complexo. Aparelho auditivo. Se uma pessoa precisa de aparelho auditivo e quer requerer via SUS, é o governo do estado de São Paulo que vai fornecer. O município não faz essa compra. Então, coisas mais de média e alta complexidade é repasse da União, estou falando dentro da saúde ainda. É bem complexo, tem bastante coisa. Aí só vou também, que eu olhei pro Little agora e lembrei de uma das nossas grandes reivindicações na cidade, que era ter um Conselho Municipal de Cultura, era justamente para que, tendo um Conselho de Cultura, o município se adequasse ao que diz o Plano Nacional de Cultura, e aí começasse a receber repasse da União, do governo federal, porque às vezes o governo federal impõe critérios. Então, olha, eu vou mandar a verba para isso, mas para eu mandar a verba, vocês têm que ter uma estrutura aí, vocês têm que garantir isso, porque é o mínimo de contrapartida. Então, é complexo, assim. A gente que trabalha dentro está sempre estudando o funcionamento, e são muitos detalhezinhos mesmo. Falando da cultura, só rapidinho, só fazer uma pergunta para ela. Eu e o Henrique, a gente é envolvido na cultura de Vinhedo desde muito jovem, né? Desde a época. Eu dei uma pausa agora, mas tudo bem. Mas a gente sempre foi envolvido desde a época que não se tinha teatro para fazer teatro, né? Então, beleza. A gente brigou muito para ter aquele teatro que existe hoje lá. A gente foi lá na frente da Câmara exigir esse tipo de coisa. Pô, eu também era, tá? Sim. Também. Só que você era de uma geração depois da nossa, eu acho. Mais nova também. Eu não sei quantos anos vocês têm. Eu tenho 40. 40 já. Muitos. 40. Então eu acho que você... Eu tenho 31. Então você era dos catarrentos já, não era? Isso, foi depois. Da geração eu era dessa época, sim. A geração dos catarrentos é uma depois da nossa. Ou duas, sei lá. Não, uma só. Geração são 10 anos, calma. Não. Geração de movimentos teatrais. É isso que eu quero dizer. Tá. Porque tem os dinossauros, que eu fui parte dos dinossauros, depois tem dos veiacos, aí veio os catarrentos, e depois dos catarrentos eu perdi a conta. Já não tava Mas mais. eu trabalhei na mesma leva que o Little na Festa da Uva. Sim. Festa da Uva eu fiz acho que umas 8, 10 festas, não sei quanto eu fiz. Fiz muita festa. Você trabalhava agora conversa de bairrista aqui, hein, gente? Total. Vamos ampliar aí. Eu trabalhava que nem um condenado lá naquele lugar. Enfim, e era justamente sobre a festa que eu ia te perguntar. Desde o ano passado, foi decidido que não tem mais shows grandes de artistas grandes e renomados. E eles estão dando prioridade para artistas regionais, principalmente artistas de Vinhedo, né? Sim. Para se apresentar e tal. Eu achei isso legal pra caramba, porque dá oportunidade para mais pessoas exercerem a profissão de artista ali, seja ela qual for, com um cachê bom, né? Relativamente bem legal, do que já foi antigamente. E tudo mais. Eu não sei se começou isso antes, eu lembro do ano passado foi, mas na outra festa... Ano passado mesmo. Ano passado, né? Quantos dedos seus tem aí nessa conversa? Olha, quando eu estava candidata a vereadora em 2020, eu conheci o Jean Camolese. Alguém conhece aqui o Jean Camolese? Não, tô lembrado, não. Cara muito massa, muito gente boa, que foi secretário de Cultura em Jundiaí. E a festa de Jundiaí é nesse formato, que agora é a nossa.
E ele foi um dos responsáveis em Jundiaí por contribuir nessa remodelagem lá também. Lá tem uma diferença que é a festa mesmo, ela é organizada pela Associação dos Agricultores. E aí o poder público entra com uma parte. Aqui é 100% organizada pelo poder público, né? Mas, enfim, só um parênteses que eu vou abrir nos parênteses. E aí conheci o Jean Camolese, um cara muito gente boa, fiz uma super conversa com ele me mandou a política pública estruturada e tal, e nós fizemos uma live, que tá lá no meu Facebook. Fizemos uma live sobre políticas públicas culturais. O Dario assistiu essa live, e aí depois ele me mandou uma mensagem um dia me chamando para conversar com ele. E aí eu fiz uma conversa com ele, falando sobre o que eu achava da cultura, sobre a festa da uva, e a gente também fez uma conversa com o Jean Camolese, eu, o Dario e o Jean Camolese. E eu acho que começou a partir daí, assim, essa parte. Depois eu não participei mesmo, né, porque depois eu fui oposição, né, do governo Dario, quando a gente assumiu. Isso foi ainda antes da gente tomar posse. E aí não participei mais, mas eu fico muito feliz que isso se desenrolou, que deu certo. Eu super aprovo o jeito que tem sido a festa. Sempre tem uma coisinha ou outra para ajustar, mas acho que a gente está indo num rumo muito bom. Eu espero que a gente se mantenha. E aí uma coisa muito legal, agora a gente tem uma lei que dá diretriz à festa da uva e institui o que é a festa da uva de Vinhedo. E quando essa lei veio para a Câmara, ela entrou numa sessão extraordinária, eu já vou encerrar, tá? Fica tranquilo. Ela entrou numa sessão extraordinária, que é quando convocam a gente, tipo, um dia antes, 24 horas antes, mandam um projeto para você votar no dia seguinte. E aí eu fiquei meio desesperada quando essa lei chegou, porque eu não sabia que ela chegaria, eu achava ela boa, só que ela só falava de comerciantes e feirantes. Então ela falava do âmbito da festa que é relativo ao comércio, que a festa é para isso também, né? Para o desenvolvimento econômico da cidade. Mas não tinha nada falando da cultura e dos artistas. E tinha coisas do tipo, prioridade para feirantes vinhedenses. E aí eu pensei, tem que ter também prioridade para artistas vinhedenses. E aí a gente foi para uma comissão que forma-se ali na hora. Eu apresentei emendas, eu liguei para o secretário de governo, contando tudo aqui. Liguei para o secretário de governo e falei assim, olha, a lei de vocês está boa, mas tem coisa que falta e seria muito boa, então precisa acrescentar aqui. Não, faz aí as emendas que a gente dialoga com a base para aprovar, porque o que você está sugerindo é bom. Eu sugeri as emendas dentro da comissão, que foi formada, com muito embate com alguns vereadores, porque eles às vezes não entendem do assunto mesmo que você está falando, mas se opõem porque você não é do grupo deles, sabe? Então... Exato. E também embates muito ignorantes, do tipo, eu coloquei um artigo, um inciso de um artigo que dizia da gente ter prioridade também na a cultura popular de Vinhedo. E aí, o que é cultura popular que poderia ser utilizado? Muita coisa. A própria pisa da uva, isso é cultura popular. O samba de roda da Dona Aurora é cultura Eu já pisei popular, uva lá na muita coisa. Massa. E eu já vi o samba da Dona Aurora, é foda pra caralho. Sim. E aí, um vereador entrou super no embate, assim, comigo, de que não podia ter cultura popular de jeito nenhum, não entrou cultura popular. Aí eu coloquei todas as emendas ali na comissão, fizeram as emendas na lei, na hora que foi para votação, todas foram reprovadas. Então, se um dia vocês quiserem consultar o que eu estou dizendo, só procurar lá no site da Câmara a Lei da Festa da Uva. Ela não abrange a parte cultural por ignorância de vereadores. Uau! Vixe. Amiguinhos vereadores, cultura gera dinheiro para a cidade, gera segundo setor, terceiro setor, também, né? Emprego, turismo. Ele sabe disso, só que ele não ganha nada com isso.
Exato. Que não é dos amiguinhos deles. Então só queria dizer que, realmente, desde o ano passado, eu achei bem legal essa iniciativa, dar Sim. prioridade para os artistas que estão ali. Lógico que tem gente que vem da região também, e beleza, tá tudo bem, né? Participou do edital, entrou, e é muito legal. Porque a gente sabe que quando vinha os shows grandes, legal também. Pô, legal, vem um artista famosão, legal de ver. Mas a gente sabe que era nossa senhora, uma avalanche de dinheiro, né? Ia trazer uma dupla sertaneja, era 400 mil reais para dupla, entendeu? Era um absurdo. E sabe que, assim, de repente, mais, pode né? ser a gente até pode pensar que se tudo for muito bem planejado, pode ser um investimento. Você contratar um show desse e investir em recurso público. Mas, da forma que era, não era um investimento, era só desperdício. Porque, por exemplo, colocava um artista muito grande que atraía um grande público. Porém, as feiras que eram colocadas lá, né, o espaço de feirantes, artesãos, comerciantes, enfim, a maioria não era de Vinhedo. Então, não ficava, né, o dinheiro aqui. O dinheiro não circulava aqui. E a forma que eles faziam também era cobrar muito caro dessas pessoas que iam comercializar ali na Festa da Uva. Atualmente, o que é? A galera que é de Vinhedo participa dos editais, não paga, mas o dinheiro é um dinheiro que circula, também num preço mais acessível. Então, tá massa, eu tô gostando mesmo da festa. Eu quero falar um pouco sobre como acontece e se você acha que é o ideal ou não. Participação popular na Câmara. Como ela se dá hoje em dia, se podia ser melhor, se tinha que ter mais espaço, como você vê a participação popular agora e como você via antes de ser vereadora? A participação popular na Câmara atualmente, ela é terrivelmente precária, muito por causa dessa atual legislatura, dessa composição de vereadores. A população, ela pode participar da Câmara, primeiramente, indo às sessões. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, então a população pode ir lá e assistir o que está sendo debatido. Eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que começou a ir na Câmara ainda adolescente e participei de manifestações na Câmara, assim, em grandes momentos da democracia vinhedense. Então, por exemplo, quando foi votado se a Câmara aceitava ou não o pedido de abertura de comissão processante, que poderia culminar em cassação dos mandatos do vereador Rodrigo Paixão, Valdir Barreto e na época da Marta Leão. Eu estava nesse dia e foi por causa de manifestação popular, da mobilização das pessoas, que os vereadores disseram não e recusaram, né? E aí, o que aconteceu nessa legislatura? Quando eu assumi vereadora, eu comecei um trabalho muito forte com os movimentos sociais, de conexão dos movimentos, porque acredito que é muito importante as pessoas saberem se organizar em coletivos, porque isso faz com que a gente defina uma pauta como prioridade e todo mundo lute por ela, entendendo que o ganho é coletivo. Eu acho isso bem importante dentro da democracia. Eu comecei, então, esse trabalho de conexão dos coletivos e também de fazer um chamamento geral para as pessoas que votaram em mim, de eu preciso que vocês estejam lá na Câmara. Preciso muito que vocês estejam lá para me apoiar. E aí teve uma vez que eu organizei um encontro desses coletivos, um encontro presencial, e esses coletivos saíram com uma demanda, que era uma lista de... Como fala quando a gente faz uma lista de revezamento de pessoas? Uma escala, um rodízio de presença de pessoas, representantes de coletivos nas sessões, para que nunca tivesse uma sessão que não tivesse ali uma meia dúzia de representantes de coletivos diversos. Foi bem massa. Começou a funcionar, população se mobilizando. Teve um dia que um projeto meu foi votado. Era um projeto, nem lembro exatamente qual agora, mas era algo sobre violência contra as mulheres. E os vereadores votaram contra, e eles alegaram que o motivo é que era inconstitucional, sendo que eu tinha um parecer jurídico da própria Câmara dizendo constitucional. E eles mentiram na cara dura, né?
Eu espalhei isso depois, foi uma mulherada, lotou a Câmara e fez um auê lá, foi muito massa, assim, né, de mobilização. E aí, um pouco tempo depois disso, o que aconteceu? Os vereadores, o presidente da Câmara na época, colocou um projeto para mudar o horário das sessões. Esse horário ele é definido por regimento interno, então era um projeto que alterava o regimento interno, passando o horário das sessões da noite, que sempre foi, desde que eu era adolescente, sempre ia à noite, para o meio da tarde, para as 2 da tarde. Então, segunda-feira, 2 da tarde. Quem que pode ir assistir? Por que será, né? Por que será? E aí, várias coisas aconteceram, né? Isso fez com que, de fato, tivesse ninguém ali assistindo, praticamente. Mas conseguiu mudar o horário? Mudou o horário para as 2 da tarde? Mudaram, porque 10 vereadores votaram a favor, 2 contra a alteração do horário. Que feio, hein, gente? Que feio. Detalhe, votaram a alteração do horário numa sessão extraordinária no meio da tarde para que a população não pudesse estar presente. Muito feio, muito feio. Outra forma da população participar da Câmara é através de fóruns, audiências públicas, porque a Câmara ela tem comissões de trabalho. Então, tem a Comissão da Educação, a Comissão do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Urbano, da Pessoa com Deficiência, assim como às vezes a gente ouve falar da Câmara dos Deputados. A Comissão de Educação na Câmara dos Deputados agora é presidida pelo Nicolas Ferreira. Meu Deus. Quem não sabe, precisa saber quem é, porque assim é de chorar. Mas, enfim, tem as comissões. Essas comissões podem fazer audiências públicas. Então, tá acontecendo tal coisa na cidade. Vamos debater aqui na audiência pública. Ou tal vereador quer que em Vinhedo seja implementada a escola cívico-militar. Vamos debater isso na audiência pública. Quando a gente começou o mandato, em 2021, eu consegui ficar presidente de 3 comissões. E aí, era a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Comissão de Legislação Participativa, que é justamente pensar formas da população participar mais. E, meu Deus, eu esqueci qual é a outra comissão. Mas, enfim, eu organizei dentro delas 8 audiências públicas. E aí, no ano seguinte, o que eles fizeram também mudaram o regimento, porque como membro de comissão, eu podia fazer audiência pública sem passar pelo plenário, então eles não precisavam votar ou não. Aí eles alteraram que para fazer audiência pública precisa da aprovação do plenário. Daí que eu fiz, votei contra essa alteração, depois eu coloquei um pedido de fazer uma audiência pública, que eu queria mesmo fazer. Votaram contra. Então, foram várias coisas que essa legislatura fez para ir diminuindo a participação popular. E aí, hoje em dia, o acesso ele é muito difícil. Ele é difícil. Não tem estímulo para que a população participe mesmo da Câmara. Tem alguns programas só que se salvam, assim, tipo o programa do Parlamento Jovem, que envolve as escolas da cidade, entendeu? Por isso que eu acho importante o que a gente está fazendo aqui, para tentar deixar um pouco mais claras as coisas, como funcionam, para quem for assistir isso. Não precisa ser só de Vinhedo, qualquer município, né? Vá participar, né, da Câmara da sua cidade, né? Vá conhecer o que está acontecendo com o dinheiro seu, né? Que você está pagando de imposto também. E os direitos que você tem para exigir ali do pessoal. Mas o que eu acho esquisito é por que eles não querem que a população vá ali, né? Pô, participa. Assim, ok, a gente sabe por quê. Tá lá. Mas não é mais fácil de se trabalhar quando a população tá ali e tal, e junto, e faz o seu trabalho, cara, né? Para quem quer trabalhar, sim. Exato, entendeu? Porque, se você estiver trabalhando certo, exato. Esse é o certo. Ou se você estiver trabalhando, você pode até estar errando, mas você está trabalhando. Exato. Mas sem falta de trabalho também. Até de trabalhar. Nossa. Mas aí, assim, pelo que você está contando aqui pra gente, é ridículo e é na cara de todo mundo, né? Tipo, não é nem escondido, né? Vamos fazer e ponto final. Porra, caramba, sim, é vergonhoso, sim. Cara. Sim. É vergonhoso. E é ruim para a democracia mesmo, né?
é de verdade um ataque grande à democracia. Às vezes a gente até banaliza um pouco, porque pensa, é uma coisa que está acontecendo na minha cidade, entendeu? Não é uma decisão que impacta todo o Brasil. Porque a gente também tem isso, né? Nessa falta de educação política da nossa sociedade brasileira, a gente também tem uma tendência, não por acaso, mas porque chamam mais atenção, porque tem mais recurso concentrado em campanhas, por exemplo, de presidente. A gente se liga mais na esfera nacional, então quem a gente vai votar ali para presidente e tal, e muitas vezes o que acontece no município, mas isso tem um impacto direto na nossa vida, no nosso dia a dia. Deveria ser o oposto, né? Na verdade. Exatamente. E começa a se mudar alguma coisa a partir do local que a gente está. Se a Câmara de Vinhedo a gente não consegue ter uma influência e está muito ruim, como é que a gente acha que a gente vai atingir lá o deputado, o governo federal, né? Isso. Então, isso é bem impactante para todos os lados, para a população, mas para quem está lá também trabalhando, querendo, de fato, levar demandas da população, é uma super dificuldade a mais, porque a gente tem que usar de muita criatividade mesmo para conseguir chamar a atenção da população para o que está acontecendo na política, né? Porque a partir do momento que não faz parte dos debates diários das pessoas, o que está acontecendo na Câmara de Vinhedo, ela não sabe nem que está perdendo direito, Exato. Não sabe nada, né? Fica alienada mesmo e segue o barco, né? E para aqueles que falam que não gostam de política, aquela reuniãozinha de condomínio lá no seu prédio para decidir se o elevador do bloco A ou bloco B, aquilo é política. Exato. A reunião do seu grupo de bairro lá, do WhatsApp, que tá todo mundo falando mal de alguém, aquilo é política também. Você pode usar aquilo para fazer uma coisa decente para sua vida e para dos outros também. Viu? Não gostar de política é política também. E você tá se ferrando. E aí muitas vezes o que as pessoas não gostam é de politicagem, né? E politicagem é o mau uso da política, da instituição, dos recursos públicos, as mentiras, tudo que se faz de muito ruim, manipulando a população, dizendo que aquilo é política. Não é. Tem muita gente que está na política e não sabe o que é política, e não sabe fazer política. Porque entender o que é política é saber que você está ali num espaço de debater assuntos e tomar decisões seríssimas que vão impactar a vida de muita gente e que você não é rei nem ditador do mundo. Então, você precisa ouvir o que o outro diz e conciliar e ceder, mas também ter os seus interesses atendidos, e isso é política, isso é a negociação, é o resultado final de tudo isso, né? Então, se a gente pensa que política é isso, política é muito legal. Sim, política é massa, claro política é um lugar da gente sonhar e realizar sonhos e progredir, né? Eu acho muito legal você estar nessa posição, assim como outros tiveram. Eu acompanho, entre aspas, tá, a política de Vinhedo desde muito pequena, que a minha família sempre foi envolvida, tal. Teve muita coisa, né? Eu participei, assim, eu via muita coisa acontecendo. E o meu ponto de vista é que tem uma turma ali que tá ali há muito tempo fazendo a mesma coisa e não deixa trocar, né? Não deixa... Tipo, esse osso é meu, eu tô roendo aqui até o quanto eu conseguir roer esse osso, né? Então eu vejo pessoas que estiveram ali décadas e décadas ali dentro, e agora a gente tá conseguindo mudar, tá entrando pessoas novas, mais estudadas, né? Porque você vereador, chega lá e é isso aí, e agora? O que eu faço? Peraí, bicho. Você não pode assumir um cargo desse se você não tem conhecimento. É o meu ponto de vista. Você vai cuidar de coisa muito importante. Então, tem pessoas como você estudando, o próprio Rodrigo Paixão, onde quer que esteja, um abraço. Era um cara bem estudado, legal pra caramba. E outras pessoas que passaram ali, que tá tendo essa reciclagem, e eu acho isso legal demais, né? Pessoas mais jovens se interessando por políticas, estudando. E, pô, que bom que tá acontecendo isso. Demorou muito pra começar a virar essa roda, né? Sim, eu acredito muito também nessa importância e boa parte do meu trabalho é de dedicação, de formar novos quadros,
fazer educação política. Então, no meu primeiro ano de mandato, eu tinha um projeto que chamava Lastra, Educação para a Cidadania. E a gente selecionou 20 pessoas e fez uma formação com 10 encontros, muito focada em entender várias coisas do que a gente falou aqui, né? Então, o que são os poderes, as suas competências, a organização do orçamento, mas também entender o contexto local, porque entender a dinâmica de Vinhedo, que é diferente da de Valinhos, de Jundiaí, é diferente do Canadá, da cidade que vocês estão, né? É bem importante para você saber como transitar, né? Como se organizam, como são essas famílias que se juntam para ficar no poder econômico, esses empresários, né? Enfim. E é bem importante fazer educação política. O meu trabalho é bem voltado para isso também, porque eu acredito que... Eu falando em tom de bronca, né? Eu acredito que todo mundo tem que ser um pouco responsável. Existe um equívoco muito grande da nossa parte também de achar que a gente vota em alguém e, né, que essa pessoa se elege, pronto, o nosso trabalho está feito. Não está feito. É o trabalho mais fácil. Começa, você né? fez o trabalho mais fácil, na verdade. Agora que o começa famoso o trabalho de verdade, né? O famoso se você vota e fica quieto, você tá aceitando tudo que tá sendo feito e pronto, entendeu? Uma das coisas que me deixa mais pistola comigo mesmo, às vezes, porque eu também não sou participativo e nada, tô fazendo minha culpa aqui, mas cara, a gente sabe, os papos é sempre os mesmos, todo mundo sabe quem são as pessoas, todo mundo sabe o que acontece, todo mundo, e ninguém faz absolutamente nada, não consegue juntar com o vizinho pra falar, mano, tá errado isso aí, tá ligado? Porque a gente fica nessa cultura de eu posso sozinho, foda-se, eu não quero arrumar encrenca com ninguém, quero ficar na boa, entendeu? Mas é exatamente isso que as pessoas querem que você pense, porque aí fica fácil de controlar, entendeu? E se a gente soubesse o poder que tem um grupo unido por um ideal, né? Puta que pariu. Sim. É muito forte. Sim. Aproveitar esse gancho para engatar o último tema que a gente vai discutir agora. Mas antes de engatar, deixa o like se você tá aqui e não deu like deixa ainda. O like, por cara. favor. Ajuda a gente a crescer, tá? Puta conteúdo massa desse, importante pra caramba. Entendeu? Você que é de Vinhedo, a gente quer atingir agora o povo de Vinhedo com esse vídeo. Dá o like aí. Você que não é, também dá o like e vai participar da política. Tem o contato de outro vereador para nós trocar uma ideia? Isso. Comenta aí embaixo. Exatamente. Alguém que você queira que a gente converse, a gente procura. Oxe, a gente consegue o telefone. Comenta aí, cara. Vai lá. Mas vamos lá. Última pergunta. Último tema. Não é uma pergunta exatamente, mas é assim, a gente não foi muito polêmico até agora. Tava tentando evitar, mas agora a gente vai ser polêmico. Agora a gente vai falar de oposição. Como que funciona a oposição dentro da Câmara? Quem é a base, quem é a oposição? Se são por partidos, se é por ideologia política, como conversa com a oposição, se é pessoal, como que se vai para frente, sendo que tem gente que é para trás. Não. Eu quero saber como a cidade evolui como um todo, tendo gente que pensa diferente. Eu quero entrar nessa doideira aí. Oposição. Como que lida? O que eles comem? Onde eles vivem? No Globo Repórter. Vai lá. Vamos lá. Bom, oposição e situação são blocos de interesse dentro do Poder Legislativo, então com composição aí de vereadores, que na maioria das vezes vão ser de diferentes partidos políticos, mas formam ali um bloco. E normalmente o que faz um bloco, né, ser situação é a identificação com a base programática de um governo. Então, o governo tem um plano, que ele apresentou um plano de governo, né, para as pessoas quando foi candidato e venceu, e aí essa base se identifica com esse conteúdo programático e diz, bom, a gente vai estar ali junto, votando a favor disso que a gente acredita e ajudando, cooperando para que dê certo. É isso.
Certo. Tô tentando explicar, assim, didaticamente, linhas gerais. A forma Só- que isso... Pode falar. Só uma pergunta nesse ponto, bem nesse ponto. Essa oposição em situação, ela é permanente ou tem a ver com o que está sendo votado ou o que está sendo discutido? Normalmente tem a ver com os combinados que foram feitos entre essa base, essa situação e o governo. Normalmente tem um alinhamento automático. Veio do governo, eu vou votar a favor. É o que se tem na maioria das vezes. Vai depender muito, só em casos extremos, do tipo... vamos pensar agora o governo federal, para a gente ter de exemplo, né? Então, o PT foi o partido eleito, e ele tinha ali já os partidos durante a campanha que estavam apoiando. Naturalmente, esses partidos vão ser a base, a situação do governo dele, e vão estar ali aprovando as coisas que eles defenderam. Mas, de repente, o governo vai... e manda para a esquerda aprovar um negócio super liberal. A esquerda vai se colocar contra. Entendi. Ou não. Às vezes deixa passar também, dependendo dos acordos, né? Entendi. Que é coisa do tipo, beleza, não vou ter que aprovar esse, mas e aí você bota então meu projeto tal que eu acredito para ser votado e todo mundo aprova também. Entendi. Essa é a negociação que tem dentro da política. Mas isso não significa que é assim para sempre, né? Os 4 anos, mesmo na Câmara dos Deputados, a gente vê que tem o centrão, que não é nem base exatamente, nem, né, oposição. Acaba sempre votando ali, junto com o governo. Por quê? Porque tem seus interesses atendidos, porque não tem identificação ideológica nenhuma. Tanto faz. Se ele vê uma oportunidade lá, ele vai para qualquer lado, que seja, na oportunidade que ele está buscando, sei lá, qual que seja. Daí o governo vai controlando essas pessoas, o voto dessas pessoas com base em aparatos constitucionais, legais. Então, por exemplo, solta verba de emenda. Vocês devem ter ficado sabendo, por exemplo, do orçamento secreto. Era emenda que os deputados podiam indicar para onde ia e tal, dentro daquelas leis que eu falei no começo. Essa emenda seria tipo um poder executivo miniatura para o deputado, é isso? Que ele podia usar a grana para fazer o que ele bem entendesse lá. Isso. É claro que essa grana não vai ser o deputado que vai executar, né? Tipo, não passa pela conta, esse tipo de coisa. Mas é isso, ele diz para onde vai. Ele pode falar, conserta lá a entrada da minha fazenda lá, asfalta lá, porque vai valorizar a minha casa. Ele vai lá e fala, eu quero que essa grana vá para esse lado aí. Aí o governo vai lá e contrata uma empresa com esse dinheiro para fazer o que tem que entender. Exato. E normalmente o governo vai soltando mais verba para conseguir apoios aos projetos, né? Como eu atuo? Eu fui eleita como base do governo Dario, porque eu apoiei em 2020. E aí, quando ele assume e começa a descumprir coisas que para mim são bem estruturantes, então, coisas do tipo, havia um combinado de que os secretários seriam trocados, o primeiro escalão, os cargos de confiança. Ele deixou justamente quem cuida da pasta do dinheiro e quem cuida da relação com o setor industrial. Ele havia prometido que ele começaria uma auditoria no primeiro trimestre do seu governo. Ele não começou, na verdade, até hoje ele não fez a auditoria dos contratos, que é uma coisa importantíssima para a gente pensar em combate à corrupção. Nem vou falar, toda vez que eu passo na Praça Central de Vinhedo e falo 7 milhões para consertar a praça, é meio exagerado, parece. Então, assim. Pois é. Dario, acho que é meio exagerado. Do momento que eles começam a romper com esses acordos, coisas estranhas começam a acontecer, aí eu rompi com o governo nesse sentido e me tornei oposição. Então, não sou do mesmo grupo político. Porém, eu não tenho isso de votar sempre contra. Eu realmente analiso, tenho um trabalho independente que é analisar caso a caso. Vai ter projeto que eu vou votar a favor. Claro. O próprio projeto que eu falei para vocês da Festa da Uva, eu tentei colocar emendas contemplando o setor cultural, elas não foram aprovadas e mesmo assim eu aprovei o projeto que veio do governo.
porque eu acho importante e necessário. Não consegui aquilo que eu gostaria, as minhas conquistas, mas ainda assim acho importante para a cidade. Mas ainda tem conquistas lá dentro, né? Isso Sim. que você quis dizer. Sim. Até... Eu nem sei que adjetivo dá para isso aí, mas, sei lá, é tão esdrúxulo, entendeu? É para ser tão básico quando chega um projeto, você lê o projeto, estudar, e você falar, pô, isso é legal, isso não é legal, como você está fazendo? Por exemplo, eu sou oposição agora, mas eu não sou contra tudo. Se vem um projeto legal, eu acho que é importante para o município, eu vou votar a favor. Meu Deus, isso é simples, é básico, todo mundo deveria fazer isso, né? Nossa, é esquisito demais a pessoa, sei lá, eu acho que na minha cabeça... Eu tenho uma possível solução para isso, mas a solução é tão tosca que beira infantilidade. Então, mas quase do tipo assim, a gente vai votar a lei hoje, a lei X. De quem que é a lei? Não vou falar. Vocês vão votar primeiro, depois eu falo de quem que é. Nossa, mas isso seria ótimo. Porque, assim, o que eu ia ter de lei aprovada... Pois é, então, cara. É que isso aí envolve muita gente, tosco, né? Todo mundo já chegar sabe. nesse ponto. Então, cara, é tão o básico do básico, do simples, né? É o primeiro. Vamos ler todo mundo e ver o que todo mundo acha, né? E não, é o projeto do fulano, nem vou votar. Então, acho que na minha cabeça deve ter gente lá que acho que nem lê. Tipo, nem vou ler. É da fulana lá? Já voto contra, não vou nem ler. Porra! Porque e também não lê os projetos do governo. Porque já sempre vai votar a favor? Não lê. Então, votar contra sem ver é horrível, mas votar a favor sem ver é tipo assinar um cheque em branco, mano. É bagulho. E assim, pra mim, eu aprendi a me divertir fazendo uma coisa. Olha, isso aqui eu nunca falo coisa assim publicamente. Mas assim, pego uma lei que vem do governo, estudo pra caramba, aí eu acho vários erros, ou coisas boas que precisam só ter uma correção ali e tal. E aí, quando eu chego para eles e falo, viu, tem uma coisa aqui, tem um erro, vocês viram? E aí é muito divertido, porque eles são muito pegos de surpresa, eles nem sabem do que tá falando, sabe? Fica um constrangimento. Eu acabo me divertindo um pouco, mas... Peraí, mas se o cara não... É ruim em termos gerais. Deixa eu te fazer uma pergunta. O vereador... Ele não é pago para isso? Para analisar o que vai ser votado e votar? Então tá. Então ele não tá fazendo o trampo que ele deveria fazer, é isso? Uau! Exatamente. Tem uma tática boa. A né? próxima vez que o governo tem uma lei ruim que não querem que seja aprovada, a Naila tem que tomar a frente lá e defender isso aí com unhas e dentes e não sei o que. Todo mundo vai votar contra, pô. Faz a psicologia inversa, né? Exato. Verdade. Viu? Não, acho que não estão tão burros assim, não. Senão não tava lá até hoje. No seu caso específico, assim, porque posso estar enganado, se eu estiver aqui, me corrija. Eu lembro quando você foi eleita, rolou, parece que um ciúminho da galera, porque, primeiro que mulher, a mais votada, e, nossa, tinha uma turma aí meio afetada, não gostaram, sabe? Ficaram meio assim, nossa, ela não foi a mais votada, saiu até um negócio assim, né? Quem foi não sei quem, começaram a cavar fundo para achar alguma coisa, sabe? Sempre tem dessa. Rolou um ciúminho e tal. Sempre tem, e daí também eu fui a vereadora mais jovem. E Isso, aí também, eu divulguei isso, e aí começaram a falar, não foi, teve o fulano que foi mais novo, e aí eles têm que responder coisas assim, tudo bem, meu amor, o fulano, eu sou a vereadora mais jovem, eu sou uma mulher. Eu lembro que saiu uns papos desses chatos, papos nada a ver, cara. Meu Deus, olha a briga da galera, nossa, que gente tonta, sabe? Sim, eu acho que eu sinto já bastante diferença na relação com os vereadores do que no primeiro ano, no segundo ano. Eu sinto que muitos que já estão ali há muitos mandatos ficaram tão desconfortáveis com a minha presença que eles não sabiam mesmo como lidar. Porque tem isso tem vários fatores, né?
que é ser mulher, já é uma coisa, né, que eles não estão acostumados. Eu já estive numa rodinha com vereadores que chega um vereador e cumprimenta todos e não me cumprimentou. E aí, depois de uns minutos, ele percebeu que eu estava ali e aí ele me cumprimentou também. Foi muito claro para mim que ele não fez de propósito. Ele não fez para, tipo, vou tratar essa pessoa mal. Ele simplesmente não me identificou como uma pessoa. Nós estamos em 2024, não em 1800, 2024. né? Que absurdo. Mas é muito real isso. Então, isso de ser mulher, ser jovem também, né? Um ambiente de pessoas mais velhas, de outras gerações, gente acostumada com ter poder, homem acostumado, né, a ter poder. Então, com o poder vem muitas pessoas subalternas, gente puxando o saco, e aí chega uma menina, né, porque é assim que eles me veem, do nada, de nenhuma família tradicional de Vinhedo, e faz questionamentos para eles, né, discorda deles, é um incômodo muito grande mesmo, é uma mudança muito grande, a gente acha que não, mas é. Você foi eleita com quantos anos? Com 27. 27. Você sentiu que isso já melhorou um pouco? Eu acho que eles se acostumaram mais com a minha presença. Já tive debates muito calorosos com eles, e eles se acostumaram. E acho que por um tempo eles ficaram me testando muito, assim. Eu vivi momentos de grande pressão psicológica mesmo, de estar sozinha numa sala com todos os vereadores e eles agirem juntos num sistema muito de terror psicológico, de todos falando ao mesmo tempo comigo que eu não podia fazer aquilo, que eu tinha que obedecer, que eu tinha que sair, que eu tinha que não sei o que, nananana. E eu acho que isso fez também com que eles me conhecessem, né? Do tipo, eu não dei nenhum passo para trás, eu não arreguei. Ou seja, vocês vão continuar e eu vou continuar aqui, sabe? E, então, acho que tem já alguns limites colocados, assim. Como dizia o Zagallo, né? Como dizia o Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. Quantas mulheres tem hoje Hoje, três. São 13 no total, né? E 3 mulheres. Essa foi a primeira legislatura que 3 mulheres foram eleitas. Sempre o máximo foi 2. E também nessa legislatura, uma vereadora foi cassada. Sim. Por suposta quebra de decoro. E ela não quebrou decoro, né? Ela ficou 2 anos sem mandato até a justiça reestabeleceu o mandato dela dizendo não foi quebra de decoro. O que ela fez foi uma crítica, mas cassaram uma. Com muita violência política de gênero. Então, não usavam o nome dela, né? Chamavam ela de outras coisas. Uma perseguição bem forte mesmo. Acho que isso já é para outro tema de podcast. Por isso que é bom mudar, trocar, reciclar, entrar gente nova, né? Pelo amor de Deus, né? É isso aí, Marcão. Isso aí é um tema para outra coisa. Deixa quieto. Alguns temas que a gente programou para hoje também não rolaram. O que quer dizer que muito provavelmente vai ter uma sessão 2 desse podcast. Se a Naila aceitar, obviamente. Talvez a gente fale sobre outros assuntos também, tudo mais. Alguém tem alguma consideração final para fazer? Naila, se você quiser fazer alguma consideração final também. Eu ia dizer para a Naila que o canal está aberto para você, assim como qualquer outra pessoa que queira vir aqui conversar com a gente, ok? Repito aquilo que eu disse no começo, nós somos um canal de comunicação, o grupo, ok? Então, quem quiser... partidário, agora a gente já aprendeu. Muito bom. Então, quem quiser vir conversar com a gente, tá aberto aqui, a gente vai conversar de igual para igual, legal, né? Um papo bacana. E dizer também, Naila, se você algum dia tiver alguma ideia, alguma coisa, quero conversar com os meninos lá, só chamar a gente, ok? Tá aberto aqui também para você vir falar quando você quiser e sobre o que você quiser também, tá? Massa, posso fazer minhas considerações? Ou alguém Por favor. vai falar? Manda. Bom, gente, muito obrigada aí pelo papo. Eu falei no começo, eu gosto bastante de papear, ainda mais sobre política. Então, parabéns por abrirem esse espaço, parabéns pelo projeto. Gostei muito de trocar ideia com vocês. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco para a educação política de vocês, de quem vai assistir depois. Para mim também é uma super contribuição, né? Porque quando a gente vem aqui e fala e se escuta, também aprendo.
E vida longa ao projeto de vocês. Obrigada. Muito A obrigado. gente que agradece o seu tempo, né? De estar aqui trocando essa ideia com a gente. Valeu mesmo, foi muito bom. Eu queria... quero fazer... Desculpa. Pode falar, Henrique, pode falar. Eu queria falar que as redes sociais da Naila vão estar também na descrição do vídeo. Se vocês quiserem seguir lá, acompanhar o trabalho dela. O Instagram dela é bastante... Eu estou no Instagram dela e é bastante descritivo sobre o que ela tem feito, as atitudes que ela toma em relação à cidade. Então, vai estar lá para você seguir. A gente vai divulgar também, junto com a Naila, esse episódio. Portanto, se você quiser saber mais, as informações vão estar todas aí. Caio? Eu fui encarregado em mandar um grande abraço para você, um agradecimento do pessoal da escola Maria de Lourdes von Zuben por todo Ela não sabe quem é sua mãe, cara. Ah, é? Fala pra ela quem é sua mãe. A minha mãe é Márcia Ferrari. Mentira! Mentira! Eu olhei seu sobrenome e já pensei na professora Márcia. E eles queriam te Eu não consigo agradecer. chamar ela de Márcia de jeito nenhum. Ela foi minha professora do 4º ano. Ela é muito importante pra mim. De verdade, professora Márcia. Ela é maravilhosa, né? Tenho foto com ela. Eu, quando era criança... Ai, você foi falar, agora tem que dizer. Manda ver. Com ela, eu me inspirava muito na oratória dela. Ela tem uma oratória maravilhosa e eu ficava assim, apaixonada pelo jeito impecável que ela falava. Ela foi uma grande incentivadora assim, pra mim. Eu acho que ela vai adorar ouvir isso de você e o pessoal te manda um grande abraço e um agradecimento por todo o apoio que você providenciou para eles. Nossa, obrigada. Adorei o recado. Imagina. Eu vou só martelar em cima do que foi dito. A dona Márcia, eu chamo de dona Márcia carinhosamente, né? Dona Márcia foi minha segunda mãe, né? Eu sou amigo do Caio há mais de 30 anos aí. E, puta, falar o que da Márcia, do seu pai, do seu Ayrton, puta, que família. Dona Márcia, um beijo, saudade. Não conheço, mas considero muito. Temos então, pessoas? Temos. Então tá Beleza. bom. Marcão, peraí, Marcão. Oi. Você acha que as pessoas que chegaram até aqui tem que fazer o quê no canal? Por favor, senta o dedo no like, compartilha com seus amigos, grupinho de WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok. Siga nós nas redes todas. E é isso aí. Muito obrigado. É isso aí, galera. A gente se vê em breve. Um beijo para todos vocês. Beijinho naquele lugar que a gente tem uma... Hoje o assunto é sério, melhor só. Valeu, galera. Tchau. Esse podcast foi editado por Apalho 7 Paixões.